Minha intenção aqui não é ofender ninguém e nenhuma instituição religiosa, mas expor aqui a minha opinião sobre assuntos baseados em minhas pesquisas no decorrer de meus estudos. É uma satisfação ter você aqui comigo nesta aventura de descoberta da verdade. Desta vez eu quero falar sobre contradições divinas. Vamos analisar contradições sobre o mandamento bíblico: não matarás. Antes disso, vamos ver o que a própria Bíblia fala sobre contradizer as palavras com atitudes que vão contra as mesmas palavras que quem está ordenando não a cumpre. Conforme lá em Tiago, capítulo 2, versículo 12, quando nos fala, diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Isso é uma declaração muito forte de Tiago. O que será que Tiago estava querendo dizer com isso? Se você falar algo, não fale só para impressionar. Viva aquilo que você está falando. Quer dizer, não seja incoerente com as suas palavras. Não seja contraditório às suas palavras. E para dar uma reforçada a mais no assunto da própria Bíblia, falando sobre esse caso específico, vamos olhar em Romanos 2, do 19 ao 24. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo ainda aperta a questão de viver a palavra e não contradizer suas próprias palavras, né? O texto diz assim, Romanos 2, 19 ao 24. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Dizes que não deve cometer adultério e cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É muito forte isso. Como diz um ditado, falar até papagaio fala. Mas o negócio é na hora de viver o que se fala. E pelo que podemos observar é que o próprio Deus, o mesmo Deus que inspirou os escritores bíblicos a escrever tais verdades que eu li acima para você, ele não leu e nem observou tais verdades. Vamos constatar isso na Bíblia? Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, é um dos mandamentos que nós vamos estar observando a contradição dele hoje. Diz assim: não matarás, ou melhor, não mate. É muito simples. É um versículo rápido. E o que eu quero te dizer é que Deus foi o ser na terra que mais desrespeitou este mandamento. Estima-se que ele tem sobre a sua responsabilidade, há quem fez essa pesquisa, na Bíblia, e lá eles disseram que existe 2.270.365 mortes atribuídas ao próprio Deus. Eu não contei para saber se tem essa quantidade mesmo, e nem vou contar. Mas uma coisa eu sei, como estudante da Bíblia, eu sei que tem muitas mortes sobre a ordem e responsabilidade de Deus na Bíblia. Pois bem, agora o que eu quero analisar é um texto bíblico que me chamou bastante atenção, em que Deus descumpre e contradiz essa ordem dele de não matarás.
além de ter vários outros textos na Bíblia, né? Mas vamos lá em Êxodo capítulo 32, do versículo 1 em diante. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Abrindo parênteses, Moisés estava lá no monte recebendo a tábua dos 10 mandamentos da parte de Deus, para trazer ao povo. Lá no versículo 7, vamos pular lá para o versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Segue a história, eu vou pular para o versículo 26. Moisés desceu e tal, e viu aquilo lá tudo, se indignou e tal, e depois de tudo que ocorreu lá no versículo 26, pôs-se em pé Moisés na porta do acampamento e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se levantou, se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um pegue a sua espada e passai e tomai a passar pelo acampamento de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e morreram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. Observe que aqui não foi Deus que matou, ele ordenou a matar. A ordem a matar não foi nenhum inimigo, alguém que estava perseguindo eles, não. Foi para matar, a ordem foi para matar os próprios irmãos, pais, mães, amigos, vizinhos, as pessoas da mesma linhagem, da mesma nação, do mesmo sangue. E eles realmente mataram. Teve uma média de 3.000 mortos por ordem de Deus. O mesmo Deus que havia entregue a Moisés, há pouco tempo atrás, os mandamentos, nos quais dizia: não matarás, agora ordena que mate os seus semelhantes, irmãos, amigos, parentes e vizinhos. Deus contradiz suas palavras e descumpre seus mandamentos. Atitude nada louvável para um ser que se coloca como Deus perfeito e amoroso em relação à humanidade. O querido e bondoso Deus entra no rol dos seres que seguem aquela máxima: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A Bíblia está repleta de histórias onde Deus ordena destruir cidades inteiras, demonstrando assim o seu espírito maligno, sanguinário, genocida, desrespeitoso e incoerente. Entra no rol de criminosos de guerra. Esse Deus e o seu povo, eles têm uma característica que se destaca neles. Aquilo que eles fazem de péssimo, de ruim, de terrível, eles falam que os outros é que fazem. Eles jogam a culpa no outro, caluniando, mentindo, acusando falsamente. E usando uma arma estratégia, que é a cultura, é uma arma estratégia de confusão, estratégica para a confusão. Inculca na mente das pessoas, através de livros, filmes, das mídias, de falsas notícias no decorrer da história, para divulgar e estruturar essas mentiras, engessar essas mentiras na mente das pessoas. Pois bem, vamos ler lá em Deuteronômio 7, do 1 ao 2. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti,
os heteus, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. O Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir. Totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. E não foi só um caso isolado, há vários outros textos na Bíblia também. Só que, para nós concluirmos, o pior de todos os textos aparece em 1 Samuel 15:3. Vai, pois, agora fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Por hoje, basta para você refletir sobre o assunto. Acho que é o suficiente para você poder chegar à sua conclusão a respeito da incoerência de Deus em relação aos próprios mandamentos dele. Se você tem interesse em saber assuntos semelhantes a esses, assuntos que são denúncias deste ser que se colocou como Deus da humanidade, te convido a ler um livro que é muito esclarecedor, rico em informações, em detalhes, em documentos sobre as mentiras que foram inculcadas na nossa mente no decorrer da história. Eu te convido a ler o livro O Mistério de Belicena Vilca. Esse livro, nós oferecemos o PDF dele gratuito. É só você entrar em contato comigo no telefone abaixo na descrição do vídeo. Ali vai ter o meu telefone, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Telegram, que eu vou estar te concedendo gratuitamente o PDF do livro O Mistério de Belicena Vilca. Por hoje é só. Eu agradeço por você vir até aqui comigo nessa aventura de descoberta da verdade e até a próxima.